Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre leis de semelhança. Tá? Bom, a semelhança ela é muito importante, principalmente em grandes obras, quando a gente quer fazer um modelo reduzido dessa obra. Tá? No caso de máquinas hidráulicas, é muito comum a gente fazer um modelo reduzido das turbinas, né? Porque normalmente elas são muito grandes, tá? E a gente quer conhecer o comportamento delas, mas a gente não quer ter o gasto de fazer uma turbina do tamanho real para verificar qual que é a sua performance. Tá? Aqui nessa foto, né, a gente tem um modelo reduzido de um reservatório, tá? E aí esse modelo pode ser feito tanto para a usina hidrelétrica inteira, né, quanto só para a máquina. Tá? Bom, e o que a gente precisa, né, para ter uma semelhança entre esse modelo reduzido e o protótipo real? Tá? A gente tem que ter três semelhanças. Tá? A primeira é a semelhança geométrica, né? Então a máquina tem que ser feita em uma determinada escala. A gente tem que ter uma semelhança cinemática das velocidades do fluido que atuam sobre a máquina. Tá? E uma semelhança dinâmica, né, entre as forças que vão atuar no modelo reduzido e no protótipo. Tá? No nosso caso aqui das máquinas hidráulicas, a gente está interessado em saber, né, qual que é a altura manométrica das bombas, né, ou a altura manométrica das turbinas, né? E essa altura ela vai depender de alguns parâmetros. Tá? Ela vai depender da massa específica e da viscosidade do fluido, tá? Do diâmetro desse rotor original, né, real, a rotação que a máquina vai trabalhar, a vazão que vai passar por essa máquina e a potência de eixo que vai atuar nessa máquina. Tá? Bom, com esses, sabendo que a altura manométrica depende desses parâmetros, a gente consegue, né, pelo teorema de Pi de Buckingham, criar alguns parâmetros adimensionais para relacionar o nosso modelo reduzido com o protótipo real. Tá? E aí, no caso de bombas e de turbinas, né, a gente tem 4 parâmetros adimensionais. Né? O que esses parâmetros vão dizer para a gente? Se esse parâmetro π1 aqui no meu modelo reduzido for igual ao meu parâmetro π1 da minha máquina real, quer dizer que elas são semelhantes. Tá? No caso, os 4 πs aqui, né, π1, π2, π3 e π4, os 4 parâmetros têm que ser iguais tanto no modelo reduzido quanto no modelo real. Tá? Então, a gente tem esses 4 parâmetros. Esses 3 aqui são bem importantes para as máquinas hidráulicas, e esse quarto aqui, se a gente for ver mais de perto, né, N vezes D seria uma velocidade, tá? Esse quarto parâmetro aqui é o número de Reynolds para a gente. Tá? Então, para as máquinas, a gente vai verificar aqui esses 3 parâmetros adimensionais aqui. Tá? Bom, a gente vai considerar esses parâmetros aplicados em uma bomba. Tá? A gente não vai verificar em turbinas, mas a gente vai verificar como que a gente pode utilizar eles em bombas. Tá? E o primeiro caso seria o caso que a gente tem uma bomba, tá? Com a geometria bem definida, né? Ou seja, o rotor dela aqui, o diâmetro está bem definido, e eu vou variar a rotação aqui dessa minha máquina. Tá? Então, a minha máquina original, né, o meu protótipo, ela tem a rotação nominal, que normalmente é a rotação máxima do meu motor, tá? E eu vou querer variar essa rotação para valores menores, tá? Dentro da mesma carcaça de bomba. Tá? Seria o meu modelo reduzido, né? Eu só vou mudar a rotação dessa minha bomba. Tá? Bom, se eu fizer isso, né, eu vou ter essas 3 equações aqui que relacionam a vazão, né, no Q2, a nova vazão na nova rotação, o índice 2 aqui, né, dividido pela rotação pela vazão original, dividido pela rotação original. Tá?
E aí eu tenho essas três equações aqui. O índice 1 indicando a vazão, rotação, altura e potência na condição original, e o índice 2 na condição da nova rotação, tá? Bom, e como que isso é possível de ser feito, tá? Atualmente, antigamente, né, a gente podia fazer isso através de acoplamentos de engrenagens, tá? Ou de polias, mas não é muito prático, tá? Hoje em dia a gente tem esse equipamento eletrônico aqui, né, que a gente chama de inversor de frequência, que ele altera a frequência elétrica de fornecimento de energia para o motor, e a gente consegue variar a rotação do motor. Aí a gente consegue variar a rotação que o rotor da bomba está trabalhando, tá? Bom, a gente pode fazer essa variação numa faixa muito ampla, tá? Mas a gente não recomenda que essa redução seja muito excessiva, tá? Aqui eu coloquei que o ideal é que ela não seja menor do que 50%, mas a gente costuma trabalhar com valores só acima de 60%, tá? Por que isso? Porque a gente começa a trabalhar numa faixa de rendimento muito baixo, tá? Em teoria, essas equações aqui, elas são válidas só para pontos homólogos, ou seja, o novo ponto aqui, que eu calcular de vazão e de altura, ela vai ter o mesmo rendimento desse ponto original aqui de vazão e de altura, ok? Então, se eu reduzir muito a rotação, isso não vai ser mais verdadeiro, tá? Então, por isso que a gente tem essa restrição também. Aqui eu coloquei uma fórmula empírica, tá? Para a gente encontrar um novo rendimento nessa nova rotação. Ó. Apesar de a gente considerar que são pontos homólogos, existe uma certa queda no rendimento da máquina, tá? E aí a gente pode fazer uma estimativa através dessa equação, tá? Mas em teoria, essas equações são válidas para pontos homólogos, tá? Bom, e por que a gente faria, né, essa alteração de rotação? Tá? A gente consegue operar aí, mais próximo do máximo rendimento da máquina. Tá? Como a hora que a gente reduz a rotação, a gente, em teoria, mantém o mesmo rendimento, a gente consegue elevar o rendimento da máquina para uma ampla faixa de operação. Tá? Então, se eu tiver muita variação de carga no meu sistema, é interessante eu colocar esse inversor de frequência. Tá? Eu consigo trabalhar com uma pressão menor na minha tubulação. Tá? Isso vai aumentar a vida útil da tubulação e também em casos de abastecimento de água, né? Eu reduzo o volume de vazamentos, porque quanto maior a pressão na rede, maior o volume de vazamentos, caso eu tenha alguma fissura na tubulação. Tá? Eu tenho uma maior facilidade de operação da bomba, tá? E eu também consigo fazer essa operação de forma remota com o inversor de frequência. Melhor resposta em situações de emergência. Eu elimino o transitório hidráulico tanto na partida quanto na parada, porque eu consigo colocar uma rampa de aceleração ou de desaceleração da minha bomba. Tá? Então não tem um arranque muito repentino da minha máquina. Tá? Inclusive em bombas centrífugas, se eu tiver um inversor de frequência, eu consigo fazer essa aceleração bem suave, né? E eu não preciso partir a máquina com a válvula fechada, né? Que seria para reduzir o pico de potência. Essa aceleração já vai reduzir esse pico de potência, porque eu vou aos poucos chegando na potência máxima. Tá? Bom, e aí também tem alguns aspectos elétricos, né? Eu tenho um melhor controle do fator de potência, mas gera harmônicos, tá? São ruídos aí na rede elétrica. Eu tenho um aumento da vida útil da bomba, porque ela vai trabalhar numa rotação menor, né? É óbvio que trabalhando numa velocidade de giro menor, o desgaste vai ser menor também, né? E também redução aí de ruídos e vibrações na minha máquina, tá? Eu só falei vantagens aqui, né? Mas uma
desvantagem que a gente teria, né, é que a gente está adicionando um terceiro elemento aqui, que ele tem um certo rendimento também. É um rendimento elevado, aí, da ordem de 95% a 98%, mas a gente tem que levar isso em consideração para ver se é interessante utilizar esse inversor de frequência. Beleza? Então, quando eu quiser, quando o meu sistema precisar, né, trabalhar com uma variação de carga, né, eu utilizo a variação de rotação para atender essa demanda em cargas diferentes, porque do ponto de vista energético é interessante. Bom, todo sistema ele pode se beneficiar do inversor de frequência? Não, tá? Como eu já falei ali anteriormente, sistemas que eu tenho uma variação de carga são mais interessantes, tá? Então eu coloquei aqui 3 exemplos bem distintos, tá? Para a gente avaliar a aplicação de um inversor de frequência, tá? Aqui em cima eu tenho a curva característica da bomba e a curva característica do sistema em azul, tá? E aqui embaixo eu tenho a vazão que eu preciso transportar nesse meu sistema ao longo de um dia, tá? Bom, esse meu primeiro sistema aqui, o que a gente pode observar é o seguinte: eu tenho basicamente aqui 3 patamares de consumo de água, né? Um elevado, um mínimo e um aqui num trechinho muito curto, né, de operação intermediário, tá? E eu tenho aqui também, observando o meu sistema, que a altura manométrica da minha bomba, ela é muito mais, a parcela que é muito mais importante é a parcela estática, tá? Ela é quase 100 metros aqui, e no ponto de operação, a minha altura manométrica é em torno de 120, tá? Ou seja, eu tenho que vencer um desnível de 100 metros e eu tenho que vencer 20 metros de perda de carga, tá? Então, não tenho muita margem para variar a carga da minha bomba, tá? Eu não consigo reduzir muito a altura manométrica da minha bomba. Por outro lado, né, olhando aqui a curva de demanda, eu poderia trabalhar com uma associação de bombas, né? Então, aqui no caso da vazão máxima, né, eu trabalharia, por exemplo, com 2 bombas em paralelo, né? Aqui nessa vazão mínima eu poderia desligar uma e trabalhar com uma só, tá? E aqui nessa vazão intermediária, como é por um curto período, eu poderia trabalhar com as duas, mas regulando com a vazão, tá? Bom, esse segundo caso aqui, ele tem uma curva de demanda semelhante, né? Eu tenho basicamente 2 patamares aqui de vazões, né? Um médio aqui e um máximo, com 2 picos de mínimos, tá? Mas a curva do meu sistema, ela tem uma carga geométrica aqui muito pequena, só de 5 metros, tá? E a minha carga dinâmica, né? Relativa às perdas de carga, ela é mais elevada, tá? Nesse caso aqui, o inversor de frequência já é um pouco mais interessante. Mas como eu tenho pouca variação de vazão, né? Eu tenho basicamente 2 patamares aqui. Só uma análise econômica diria o que seria mais vantajoso, tá? Eu trabalhar com 2 bombas em paralelo ou com uma só, com inversor de frequência, tá? Bom, o último caso aqui, né? Ele não tem nada de parcela geométrica na minha curva do sistema, tá? Então eu tenho que instalar minha bomba exclusivamente para vencer as perdas de carga do sistema. E olhando a curva de demanda aqui, eu não tenho nenhum padrão bem definido de quanto de vazão que eu preciso transportar, tá? Então esse último caso aqui, ele é o caso ideal para a gente instalar um inversor de frequência, tá? Quando eu tenho uma baixa porcentagem da carga estática na minha curva do sistema e quando eu não tenho nenhum padrão de demanda aqui bem definido, né, que eu vou ter que ajustar minuto a minuto, tá? Ou a cada hora, né? Enfim, aí depende de como é feita a operação do sistema, beleza? Então tomar cuidado de quando é interessante utilizar esse inversor de frequência, tá? Aqui eu coloquei, né, algumas
os principais pontos, né, de quando é interessante utilizar esse inversor de frequência. E aqui é um caso típico, né? Se a gente tivesse um bombeamento direto para as nossas casas, né? Se a gente não tivesse a caixa d'água, seria interessante, tá? Porque aqui tem um conjunto de apartamentos, né? E as pessoas vão acordando ao longo do dia, vão aumentando o consumo de água, tá? E eu tenho aqui 4 bombas que vão ligando e desligando e ajustando a rotação, que é essa barra aqui em azul, tá? Conforme eu preciso de mais ou menos água, tá? E aí o ponto de operação aqui da minha associação, ele vai se alterando conforme esse aumento ou redução do consumo, para tentar se manter sempre num ponto de alta eficiência, tá? Então, um bombeamento direto aí na rede de distribuição de água, né, é um caso clássico onde é interessante o uso do inversor de frequência, beleza? Bom, outra forma que a gente vai avaliar a semelhança de máquinas, no primeiro caso que a gente considerou que é uma mesma máquina, né, que eu tenho o diâmetro do rotor fixo, tá? Nesse caso seguinte, a gente vai avaliar o contrário, né? Eu tenho então a minha rotação da minha máquina fixa e eu vou variar aqui o diâmetro do rotor, tá? Que é o caso que os fabricantes fazem, né, quando eles fornecem as curvas características aqui para a gente, tá? Eles consideram que a máquina vai trabalhar sempre na rotação nominal do motor, né? E que eles próprios, né, vão variar o diâmetro interno do rotor na mesma carcaça aqui, tá? E aí eles podem utilizar as leis de semelhança para obter essas curvas aqui para a gente, tá? Se a gente fizer isso lá com os parâmetros adimensionais, a gente vai ter essas 3 equações aqui, tá? Notem que a potência e a vazão aqui mudou o índice que eles estão elevados, tá? Bom, um grande problema dessas equações é que a usinagem do rotor, né, esse corte, essa redução do diâmetro do rotor interno da máquina, ela vai provocar uma deformação geométrica desse rotor, tá? Então, se a gente lembrar lá a vista interna de um rotor, a gente tem as pás, né? E a hora que a gente faz esse corte na beirada, né, do rotor, a gente está alterando o ângulo de saída da água, tá? E a hora que a gente faz isso, a gente causa uma deformação na máquina, tá? Uma deformação na semelhança geométrica, tá? E aí, por prática, a gente desconsidera esse elevado ao cubo aqui e usa essa relação direta aqui entre a vazão e o diâmetro, tá? Então, se a gente quiser definir o diâmetro do rotor de uma determinada máquina, a gente pode utilizar essa equação aqui, tá? Bom, como a gente está fazendo uma simplificação, né? Alguns testes foram feitos, né, para verificar se essa simplificação ela realmente era plausível, tá? E é esse cara aqui, o Karasik, né, ele fez esse gráfico aqui para relacionar, né, o diâmetro do rotor calculado, tá? Então você vai calcular um diâmetro do rotor com essa fórmula aqui, tá? Vai encontrar qual que é a porcentagem desse diâmetro que representa o diâmetro original, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho um ponto de operação aqui, né? E eu quero encontrar o diâmetro desse rotor. Eu tenho que escolher a bomba aqui, tenho que comprar, né, a bomba com o diâmetro aqui imediatamente superior, de 95 milímetros, tá? Para eu poder cortar, né, e encontrar o diâmetro que eu quero aqui intermediário, tá? Então eu vou calcular qual que seria esse diâmetro, né? Ele vai ser uma porcentagem desses 95 milímetros e eu vou utilizar esse valor aqui nessa equação aqui, tá? E aí eu vou encontrar a porcentagem efetiva, né, que eu deveria ter desse rotor aqui original, tá? Bom, a gente pode fazer esse cálculo, né, mas na prática,
sempre que a gente escolhe, né, uma bomba, né, ou seja, sempre que a gente define a altura manométrica e a vazão de projeto de uma bomba, e pede para o fabricante, né, se for uma bomba relativamente grande, ele já fornece qual que é o diâmetro ideal dessa bomba. Tá? Se for uma bomba pequena e a gente queira um diâmetro exato, né, a gente tem que fazer esse cálculo aqui. Tá? Bom, só para exemplificar, né, como que a gente faz isso, eu quero selecionar aqui, né, uma bomba de 47 litros por segundo, já fazendo a conversão aqui, são 192,2 metros cúbicos por hora, com uma altura de 33,2 metros, tá? Uma altura manométrica. Eu marquei aqui, né, essa bomba aqui, tem um ponto de operação aqui. Eu já selecionei, né, entrei num catálogo do fabricante, na família de bombas, encontrei esse modelo aqui ideal para mim, tá? E o ponto de operação dele dá aqui nesse ponto, tá? Então eu teria que comprar a minha bomba de 160 milímetros e fazer uma usinagem aqui para um diâmetro que eu tenha esse ponto de operação, tá? Como que eu vou descobrir, né, qual que é esse diâmetro? Eu vou utilizar as leis de semelhança, tá? Se eu olhar aqui as duas equações, né, a de vazão e a de altura, né, em função do diâmetro, eu posso reescrever, né, que a relação aqui de vazões é a mesma relação de diâmetros, né, ou então eu posso reescrever como sendo essa relação aqui de alturas, tá? Se eu fizer a relação da vazão da minha máquina nova com a máquina original, eu tenho um coeficiente constante aqui, que eu chamei de beta, que no meu caso é 1110. Tá? Bom, se eu tenho esse coeficiente aqui constante, nessa relação de vazão e altura aqui constantes, eu posso chutar alguns valores de vazão aqui e encontrar qual que é a altura nessa curva. Tá? O que é essa curva? É a curva de pontos homólogos, tá? Seria uma curva aqui intermediária, né? Uma isolinha de rendimento intermediário por onde passa esse ponto de operação aqui que eu encontrei, tá? Então, esse coeficiente aqui, ele é o coeficiente dessa curva de isorrendimento, tá? Então, o que eu fiz aqui foi chutar alguns valores de vazão, tá? E eu encontrei a altura correspondente, né, nessa linha de isorrendimento, tá? E aí eu criei aqui essa curva adicional aqui, né? Esses pontinhos azuis aqui seriam relativos a essa nova curva de rendimento aqui que eu estabeleci. Eu não sei qual que é o rendimento, mas eu sei que ela tem esse formato aqui, tá? E aí eu encontrei o ponto onde ela cruza com o rotor de 160 milímetros, tá? Onde ela cruza, né, eu tenho uma vazão de 197 metros cúbicos por hora, tá? Bom, com esse valor de 197, eu posso voltar aqui nessa minha primeira equação, né? Eu tenho a minha nova vazão, que é 192, a vazão original é 197, o diâmetro, que é o que eu quero saber, D2, eu desconheço, né? E o meu diâmetro original é de 160 milímetros, tá? Fazendo essa relação aqui, né? Eu tenho que o meu diâmetro teórico é de 156,102 milímetros, tá? A hora que eu volto aqui e utilizo aqui essa equação de Karasik, tá? Eu tenho que calcular a porcentagem aqui, né? Tem que ser em porcentagem esse valor, e aqui esse DU, diâmetro usinado, né? Ele também vai sair em porcentagem, tá? Fazendo essas substituições, eu vejo que na realidade, né, o meu diâmetro teria que ser de 156,137, tá? Pode parecer uma diferença muito pequena, né? Mas em termos de usinagem, né, a gente consegue trabalhar aí com esses décimos e até milésimos de milímetros, tá? Então, a precisão é muito importante no cálculo desse diâmetro
do rotor. Beleza?